Olá, queridos dos nossos pequenos grupos da Primeira Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa. Estamos aqui na continuidade de mais um bate-papo, mais um estudo, e dessa vez falando dos encontros com Jesus. Dessa vez nós estamos aqui no capítulo de número 11, ali dos versículos 17 até o versículo 44, que conta a história do relacionamento de Jesus com os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Um relacionamento bastante estreito, um relacionamento praticamente familiar e também uma passagem muito conhecida de nós todos. Esse episódio começa ali, logo no versículo 4, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está bastante adoecido, bastante doente. E Jesus simplesmente responde que aquela história não terminaria em morte. Muito antes do episódio todo se desenrolar, da história acontecer, Jesus já prenuncia que aquela história não terminaria em morte, mas terminaria sim com a glorificação de Deus e também do próprio Jesus, aquele que está nesse momento participando deste acontecimento. Marta e Maria, passado um tempo, tem então esta perda de Lázaro ali na continuidade dos versículos, e mesmo assim, Jesus demora-se muito a vir. Jesus não participa do enterro de Lázaro, muito embora sendo amigo próximo, amigo querido, mas Jesus não participa do enterro e só vem a comparecer à cidade, ali a Betânia, alguns dias depois, quando já não havia mais possibilidade exatamente de cura, porque então a morte já havia chegado. De forma muito interessante nesta passagem, sobre essas duas falas que nós queremos comentar hoje. Primeiramente, Marta chega com uma expressão dizendo assim para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Algo como: puxa, Jesus, você chegou atrasado. De forma bastante curiosa, Maria também repete exatamente as mesmas palavras, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No entanto, a reação de Jesus para cada uma delas, apesar de terem feito exatamente a mesma observação, não é a mesma. Jesus corresponde de maneira diferente para com Marta e também de uma outra forma para com Maria, não obstante sendo as mesmas colocações, as mesmas afirmações, talvez até espelhando um pouco da tristeza daquele momento de perda. No primeiro caso, o discurso de Jesus é de forma muito interessante, doutrinário, porque Jesus retorna para Marta dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Notemos que aqui há um posicionamento de reafirmação da sua divindade, do seu poder, algo relacionado à sua formação total, especialmente enquanto Deus. É dessa forma que Jesus faz um retorno para Marta. Já no segundo discurso, entretanto, Jesus se mostra muito diferente, se mostra 100% humano. Jesus se fica condoído por Marta, se sente triste, senta e chora. Chora a mesma tristeza de Maria. Parece até um contrassenso, pois num primeiro momento Jesus age movido pelo conhecimento do fim da história. O mesmo conhecimento manifestado lá no versículo de número 4, quando ele afirmou que aquela doença não era para ser concluída somente com a morte, mas na verdade seria um momento para a glorificação de Deus Pai e para mostrar o poder de Deus através de Jesus. Mas no segundo momento, ele aparece frágil, exatamente como um ser humano sofrendo pela perda e como se ela até fosse irreversível. De fato, ele senta e chora.
Ao longo dos evangelhos, temos diversas afirmações categóricas de Jesus sobre a sua origem divina e podemos citar algumas delas aqui, como por exemplo, lá em Marcos 2, no versículo de número 5, perdoando os pecados do paralítico de Cafarnaum, relembrando que perdoar pecados é algo reservado a Deus, pois é contra ele que pecados são cometidos. Também lá em João 5,8, afirmando, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus afirmando o tempo da sua existência como antecessora até mesmo a Abraão, e também uma afirmação bastante divina, dizendo não apenas eu existo, mas na verdade eu sou. E no capítulo 5 de João, também temos uma história bastante longa, um relato bastante longo, em que Jesus teve que se retirar, pois queriam apedrejá-lo após extensa argumentação sobre a sua filiação a Deus, manifestando-se ali e mostrando como de fato ele era o Deus Filho. Pois bem, a grande dificuldade humana está em compreender o que de fato acontece entre esses dois posicionamentos que Jesus tem, que revela também uma raiz da dificuldade humana em compreender quem de fato ele é. Porque nós passamos as nossas vidas buscando explicar em que medida ou em que aspectos Jesus era Deus e em que medida ou em que proporção ele era humano. Porque isso extrapola a nossa compreensão de entender que, na verdade, Jesus preenchia os dois aspectos de forma total. Totalmente Deus, totalmente homem. Seria muito mais simples fazer caber em nossa mentalidade binária se a explicação fosse de que ele era 50% homem e 50% Deus. Ou talvez nós entenderíamos mais facilmente se ele fosse 65% Deus e 35% homem, ou vice-versa. Mas quando ouvimos que havia plenitude essencial de 100% como homem e também 100% como um ser divino, isso extrapola a nossa compreensão, porque a conta resulta em 200%. E não existe alguém que possa se ver num aspecto como esse, alguém 200%. 100% alguma coisa e 100% outra, não. Mas uma outra fórmula que também pela qual o mundo tem tentado explicar Jesus tem sido a de pensar que, na essência, Jesus era um profeta com uma consciência mais elevada de Deus. Ou, ainda que era um ser divino incorporado em uma forma humana, isso porque nenhuma religião tem um Deus de fato encarnado, que se fez homem, que habitou entre nós e se apresentou como o caminho até Deus. Todos os outros eram apenas interlocutores de um certo Deus, ou seus meros representantes, apontando algum caminho baseado em ações humanas, buscando ser talvez aí um ser humano melhor, ou praticando boas ações coletivas, mas nunca se propondo a transformar o homem num ser completamente redimido. Essa é a maior diferença. Para Marta, Jesus apresenta o evangelho da verdade, aquele que não só resume todo o seu poder, mas que identifica sua autoexistência. De certa maneira, é como se Jesus entregasse a ela o elixir da verdade, dizendo: eu sou Deus, estou aqui. Posso definir tanto a morte quanto a vida, porque a mim pertence todo o poder que me foi dado pelo meu próprio Pai, a quem você conhece por Deus. Para Maria, Jesus revela a condolência natural de um homem natural, quando se encontra com alguém que acaba de perder um ente querido. Ele chora, se forma de forma sincera, denota sua angústia pela perda, se entristece e externaliza esses sentimentos. Ações coerentes com a necessidade do momento e da pessoa com quem Jesus falava. Percebam que há aí uma inteligência relacional que nos mostra que em certos momentos precisamos de alguém que nos confronte, que nos faça enxergar que existe sim
a realidade da vida e a necessidade de encararmos esses fatos calcados na força da fé em um Deus de misericórdia e também de poder. Entretanto, existem também momentos em que o que precisamos é de alguém que primeiramente nos ouça, escute atentamente nosso relato, que em seguida se solidarize com o nosso sofrimento, que em terceiro chore conosco as mesmas lágrimas, empatizando com o nosso estado emocional. E alguns de nós, na verdade, têm a tendência de confrontar quando o momento pede compreensão. E outros são exatamente o contrário. Não que isso seja de fato melhor. Jesus não se mostra forte quando deveria ser terno e nem terno quando deveria ser forte. Ele é tão maravilhoso conselheiro quanto Deus forte e pode dosar isso de acordo com o necessário, sob dimensões eternamente precisas. Jesus é fascinante porque ele é o cordeiro e ele é o leão. Ele é o paradoxo inexplicável do poder e da humildade, presentes em um único ser, de maneira impossível aos homens. Apesar das suas reivindicações elevadas, Jesus nunca é pretensioso. Você nunca o vê tirando proveito da sua nobreza, mesmo sendo nobre. Embora extremamente acessível aos frágeis, aos sofridos, aos desolados, ele nada teme frente aos corruptos e frente aos poderosos. Jesus tem ternura sem fraqueza e força sem aspereza. Jesus tem a humildade sem insegurança. Jesus tem autoridade infindável sem interesse próprio. Jesus tem poder, mas Jesus não possui insensibilidade. Mas enfim, por que um Deus se submeteu à condição da fraqueza e fragilidade humana? Vejamos na Bíblia como isso termina. Jesus, outra vez profundamente comovido, diz o texto, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste e sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creia, para que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus gritou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Alguns especialistas explicam que originalmente, na melhor tradução, Jesus fala com raiva, especialmente na parte final da passagem. Não está irado com a família, não está irado nem com Marta, nem com Maria, mas é possível concluir que está contrariado com a situação da morte. A morte é, de fato, o maior pesadelo do homem. Sabemos que contra esse fim não há nenhum antídoto. É interessante pensar que Jesus veio exatamente com a missão de vencer a morte. Aliás, esse foi o grande finale da sua primeira passagem aqui na Terra. Podemos lembrar que o mal e a morte são o resultado do pecado que entrou por meio do homem. Quando a Trindade criou o mundo, isso não existia. Jesus estava lá e participou de uma criação pura e sem mácula. Bem, fomos corrompidos e a forma de recuperar a humanidade perdida foi o que trouxe Jesus ao mundo. Nesse episódio, Jesus lidava com a morte que ele não havia criado, mas que exatamente o trouxera para o mundo e para, ao final, vencê-la definitivamente. Mas ainda não era o final. Era um embate contra um dos objetos da sua missão. Isso explica sua ferocidade momentânea. Jesus sabia que se ressuscitasse Lázaro, o sistema religioso tentaria matá-lo. Retirá-lo da sepultura o colocaria dentro dela. Mas é isso que ele faz. As testemunhas que lá estavam exclamaram, vejam o quanto ele o amava. Sim, isso era verdade.
Mas o amor de Jesus foi tão maior que não só deu a Lázaro a ressurreição da morte naquele momento, como chancelou a sua própria morte em favor do mundo, em seu favor e em meu favor. Esse foi um prenúncio de Jesus vencendo a morte e que venceria a morte, exterminando a morte naquele momento para Lázaro, mas nos dizendo que seria a nossa morte que um dia ele exterminaria através da sua morte e também da sua ressurreição. Que Deus nos abençoe.